Boa noite, irmãos, boa noite, amigos em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus permaneça entre nós, dando-nos as condições necessárias para entendermos um pouco as suas prédicas naquele longínquo 2000 anos atrás. Novamente, alertando aos que fazem esta sala, que a sala é participativa. Ontem, 3 temas foram propostos pelo pessoal da sala. Um deles é este que abordaremos agora. Se fora da caridade não há a salvação. De quem foram essas palavras? É certo que as coisas boas nós devemos abrigar em nosso linguajar, em nosso cotidiano, adotar como nosso guia. No entanto, é de bom alvitre que coloquemos os pontos nos is e nos jotas, como disse Jesus, e dar a César o que é de César. É certo que a doutrina dos espíritos, após algumas orientações dos espíritos, adotou essa frase como a máxima para ser seguida pelos seus adeptos. No entanto, quando vamos estudar um livro histórico chamado Bíblia, nós vamos encontrar nas palavras atribuídas a Jesus esta assertiva, que por uma necessidade individual e egoística do homem, terminou transformando-a num dos maiores erros já cometidos que pudesse se perpetuar ao longo do tempo. Vamos analisar que ao longo desse período as igrejas, as religiões transformaram esta frase, modificando-a para que dentro da igreja, fora da igreja, não há salvação. Justamente, Domingos, a mudança vem do sentimento egoísta do homem em querer que aquilo que ele faz é o correto, predominando sobre as coisas divinas. A igreja, como nós sabemos, é um templo de pedras erguido pelo homem para que haja uma comunhão, para que haja uma reunião onde sejam trocadas informações a respeito da verdadeira vida. No entanto, ao longo desse período todo, nós estamos suportando essa máxima que fora da igreja não há salvação. A pergunta vem para todos os senhores: qual a igreja? A igreja. Aí nos reportamos quando Jesus, diante de um dos poços abertos por Jacó, encontra a samaritana a tirar água e pede-lhe um gole da água. E ela, reconhecendo em Jesus um judeu, diz para ele: se tu soubesses quem eu sou, tu não me pedirias esta água. E Jesus a repreende, dizendo que se ela lhe desse daquela água, mataria a sua sede naquele momento, mas ele daria da água da vida para matar a sua sede eternamente. Jesus se referia a dar em troco pela bondade dela, pela doação
pela boa ação, algo muito mais substancial do que um simples gole de água. No final desta conversa, Jesus diz a ela: chegará o tempo em que não serão precisos templos para adorar o Pai, porque ele será adorado em espírito e em verdade. Domingos pergunta e faz uma colocação que ele ficou confuso com as palavras igreja e templo. Muito simples. Nós só vamos conhecer essa palavra igreja alguns anos após o advento da partida de Jesus. Observem que naquele período era comum a reunião dos adeptos de qualquer doutrina e religião nos templos. Palavra esta que vem desde os primórdios dos tempos, construído por aqueles que eram responsáveis pelas construções dessas tendas, desses templos, onde se fazia a ligação de Deus com os homens na terra. Com o advento do cristianismo, criam-se as igrejas e cria-se essa palavra que fora da igreja não há a salvação. A pergunta vem: que igreja? Se naquele momento Jesus disse que para adorar ao Pai não seriam precisos templos, porque ele seria adorado em espírito e em verdade, e com certeza a natureza é o maior templo, a maior igreja, a mais perfeita, a mais adequada para se adorar o Pai. Porque já foi dito por um dos grandes pensadores da doutrina dos espíritos que Deus é um espírito na natureza. E dentro da natureza nós podemos encontrá-lo, como podemos encontrá-lo no riso fácil de uma criança, nas lágrimas de uma mãe que chora a perda do seu filho, no estender as mãos para um necessitado, na compreensão dos erros cometidos por aqueles que ainda não conhecem as leis do universo. E Jesus, que nos deixou ensinamentos tais através das parábolas, parábolas essas que ele disse aos seus discípulos, que assim falava para aqueles que não tivessem olhos de ver, não visse, e ouvidos de ouvir, não ouvissem. É meio esquisito entender isto, porque para tal seria necessário que o nosso corpo viesse com as orelhas decepadas e com a deficiência visual, porque nós somos levados a esse entendimento imediatista. Mas o Mestre falava-nos dos atributos do Espírito, a capacidade que como Espírito nós temos de ouvir, de ver, de sentir como um todo, sem necessidade dos órgãos físicos do corpo humano. E Jesus, quando ele nos chama para que perdoássemos os nossos inimigos, ele já estava ali demonstrando que somente a caridade iria prevalecer sobre a fé sem raciocínio, sem o uso da razão. Quando ele chama-nos a atenção para que doemos
a outra face quando nos baterem numa delas, quando ele nos diz, através da pergunta que lhe foi feita: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso inimigo? 7 vezes? E ele diz: não 7, mas 7 vezes 70. Logicamente que seriam 490 vezes, mas devemos entender que as ofensas, elas acontecem não de uma forma, não de uma maneira, não vinda de uma só pessoa. E essas ofensas, seja qual for, deve ser perdoada 490 vezes. E o Nelson de Chapecó, ajudando-nos, participando, interagindo, ele diz que a caridade é a expressão máxima do amor ao próximo. É o amor em ação. Perfeito. Perfeito, Nelson. E é aqui que eu não sei se a nossa amiga Regina, ela fez um gráfico que eu pedi para que a gente pudesse estudar brincando. Fazer uma brincadeirazinha de uma palavra cruzada. Uma palavra cruzada aonde nós pudéssemos encontrar esses sentimentos no homem que pudesse nos levar à caridade, que, como diz o Nelson, é a expressão do amor. Não sabendo como aliarmos essas duas palavras. Se a caridade é o amor sendo expressado através do seu próximo, ou se ela é a irmã gêmea do amor ao próximo, tão solicitado pelo Mestre Jesus. Vamos então encontrar no Evangelho do Senhor muitas orientações com relação a este tema abordado nesta noite. Um deles é quando ele transforma os 10 mandamentos trazidos por Moisés em 2. Não modifica em nada o primeiro, e que pouca gente entende por que ou busca essa compreensão. Por que o primeiro mandamento diz: amai ao teu Deus, ao teu Senhor, de todo o vosso coração, de toda a tua alma e de todo o vosso espírito. Vocês já perceberam como é o primeiro mandamento? Ama a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Eis o primeiro mandamento. Vocês busquem na Bíblia e vão encontrar isso. Busquem no Evangelho segundo o Espiritismo, vão encontrar. Notem, observem, por que é que ele fala amar ao teu? Porque o Deus é nosso. O Deus é a inteligência suprema do universo. Ele não tem dono e nem tem preferência por A, B ou C. Ele ama a todos, segundo as palavras de Jesus. Mas nessa primeira lei está escrito de uma forma velada que cada um de nós, dentro do conceito que nós temos da vida como ela realmente é, de acordo com a nossa visão espiritual, nós temos um Deus dentro de nós
diferente do verdadeiro Deus. Amamos diferentemente. Por isso costumamos dizer que Deus é único e dele existem 1001 cópias diferentes, que são justamente os entendimentos de cada um. É o Deus de vingança, é o Deus de arrependimento, é isto, é aquilo outro. Como nós ainda não nos espiritualizamos, nós tendemos a materializar esse ser espiritual. Da mesma forma que o amor trazido por Jesus, ainda incompreendido pela humanidade, é único, só tem uma versão, mas dele 1001 cópia diferente. O Fernando nos diz que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento forças da alma. Quando os Espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando. E realmente, Fernando, essas suas palavras levam-nos a outra divagação. Observe que você diz que a prática do bem é o exercício, é o movimentar forças. E se observarmos os ensinamentos mais recentes, nós vamos verificar comprovadamente que a alma é uma usina energética e que ela gera essas energias. E quando a prática está voltada para o bem, ao próximo, que é a segunda lei, que dizes tu, Senhor, da segunda lei? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. A alma, vibrando em si, ela transforma as energias que compõem o universo em energias benéficas e salutares, para que todos aqueles que estão em torno do gerador daquelas energias se beneficiem. Mas, apesar de ser muito criticado por muitos seguidores, não sei de que prática religiosa, foi o apóstolo Paulo que, na modernidade, trouxe os primeiros ensinamentos do Espiritismo para o homem. Porque na antiguidade nós conhecemos Sócrates, Platão e outros que estiveram antes dele. No entanto, foi Paulo de Tarso que deixou todo um tratado sobre mediunidade, principalmente para que nós pudéssemos entender quando ele fala dos dons mediúnicos. Mas, em cima do tema que estamos abordando hoje, é esta a máxima de Paulo, que Fernando acaba de colocar. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou o símbolo, que é o sino da igreja, que é a coisa, rachado. Faltou isso, Fernando. Que retine. É um vaso quebrado que já não tem som. Portanto, quando nós vamos observar os ensinamentos trazidos por Jesus, nós vamos encontrar essa caridade e não a igreja, e sim a ação do ser para que ele encontre em si a caridade. No entanto, esquecemos outras, que ele diz assim: qual o benefício de tu amares os teus? Qual é a vantagem, qual é a virtude? E é isto o que mais fazemos. Analisem, nos dias atuais que estamos vivendo, os crimes hediondos, os assaltos, a corrupção, tudo isto
está enquadrado na lei dos homens, que são falhas por natureza, e enquadradas nas leis divinas, que segundo Jesus passariam as nuvens, mas que a sua palavra, que era a verdade, não passariam. E que todos que ferissem a lei teriam que colocar os pontinhos nos is e nos jotas antes de saírem dali, quer dizer, de sair do ambiente em que está vivendo, como nós estamos agora. E em tudo isto, todos nós nos compadecemos do ofendido. O Tico complementa: passaria o céu e a terra. Todos nós nos compadecemos do ofendido. Todos nós, inicialmente, nos tornamos intolerantes àquelas ações pecaminosas. E é aqui, Isis, você fez aquele gráfico? Por favor, fale aí. Então, vejam só, é aqui que a gente começa a perceber se realmente estamos seguindo as orientações do Evangelho, as orientações do Senhor, se estamos realmente em cima das orientações dele, que ele diz que todo aquele que quiser encontrar o reino dos céus, a salvação, renuncie a si próprio, pegue a sua cruz e siga-o. E nós queremos tudo isto, mas não renunciamos aos nossos egos inferiores, a nossa cruz, que é estarmos lado a lado com todo esse pessoal que infringe as leis dos homens e as leis divinas, e ao invés de entendermos, de compreendermos, de ter compaixão por eles, porque como espíritas nós já sabemos que aquela bendita lei do olho por olho, dente por dente, da ação e da reação, ela é uma verdade que não deve ser compreendida como fora no passado, que o homem faz a justiça pelas próprias mãos. Então, é aqui que nós vamos começar a encontrar uma coisa que eu gostaria de ter colocado na tela, mas os senhores poderão imaginar uma coisa assim que eu vou colocar para vocês verem. Isto, caridade. Caridade, que é a palavra que nós estamos abordando. E se possível, nós pudéssemos encontrar em cada letrinha dessa 8 letras, 8 atributos, ou 7, porque queremos deixar uma delas para o final. Mas 7 atributos, 7 sentimentos ligados ao amor ao próximo, ligados à caridade. Porque já entendemos que o homem de bem é um homem caridoso. E é aqui que nessa primeira letra C, eu inicio colocando compaixão no sentido vertical, porque o homem que já se compadece daqueles que estão ao seu lado. E antes de continuar, eu convido os participantes da sala a colocarem algo que se encaixe no R, no I, não iniciando, pode colocar o R, o I no meio, e a gente vai tentando explicar o que significa cada uma
dessas palavras. Então a gente vai entender que o homem de caridade é um homem que tem compaixão, é um homem que, ao olhar para o seu próximo em necessidade, ele sente a vontade de ajudar. Aí vem, eu não tenho dinheiro, porque a ideia é de que inicialmente só se pode ajudar com o vil metal, esquecendo que Jesus falou quando os discípulos vinham com ele e para tentar confundir-lhe, Senhor, César cobra impostos, pedágio. E Jesus pede-lhe uma moeda, mostra ao discípulo, quem vês? Ele diz César. Então dai a César o que é de César. Então o homem, ele se compadece, pode dar uma palavra amiga, um gesto de carinho. A tolerância, como fala a Verinha e a Rosângela. Ele não se ofende com palavras, com gestos, com ações. Ou pelo menos, ele vai se manter sóbrio, entendendo que aquele cidadão ainda se encontra no degrau primeiro da escada evolutiva do conhecimento. A Sandra de São Paulo diz respeito. Sim, porque o homem caridoso, ele tem respeito para consigo e para com os demais. Isto faz parte da caridade ensinada por Jesus. Você vai encontrar a benevolência, a falta ou a ausência da maledicência. Eu não diria o julgamento, porque todos nós somos juízes sem até sentirmos que somos. Porque quando estamos prestes a praticar uma ação, primeiro nós julgamos se aquele ato vai realmente ser benéfico. A piedade, a paciência, a bondade, a resignação, a sinceridade, são sentimentos ou ações da alma que demonstra aos olhos de quem está perto o quanto aquele ser está perto de ser um homem de bem. Corretíssimo, Gregório, porque é aquilo que disse Jesus: renuncia a ti próprio, quer dizer, aos teus instintos ainda animais. Agora eu faço uma pergunta para a sala, sem valer para as coordenadoras, lógico, a Isis, a Rosângela, a Verinha, porque são pessoas que já estiveram comigo em outras plagas, em outras salas, o Tico também, mas eu acho que ele esqueceu e eu vou botá-lo nesse meio. A gente procura absorver todos esses ensinamentos, a transformar todas as nossas paixões, os nossos vícios, os nossos egos inferiores, transformando-os numa sinceridade, renunciando a nós próprios, sendo piedosos, uma convivência digna de um ser espiritualizado, ser compassivo, não ter maledicência nas suas conversas, ser bom, respeitoso, não ser aquele elemento que faça com uma ação e toque as trombetas, que é a humildade. Isto nos levará a que condição, Johnny? Isto vai nos levar a quê? Porque o Evangelho diz que nós estamos em busca de algo. É a felicidade plena. Mas esta
que nós estamos buscando nessa letra A, que não foi mostrada em coisa nenhuma, ela começa por ali, ou tem ela, a letra, como segunda letra dessa palavra, que tudo isso vai nos levar ao quê? Senhor, como eu posso? Não. É grande a palavra. Boa noite, Lucas. Então, e agora, gente? Veja só, Jesus chamou ouviu a todos vocês. Aí falou assim, a gente falou, Senhor, e como fazemos para alcançar? Aí ele vai, vende tudo que tens e segue-me. Aí a gente baixou a cabeça e disse assim, ai meu Deus, eu vou deixar minha casa da Tijuca, eu vou deixar, não vai estar por ali. Aí Jesus disse assim, não vai alcançar o reino dos céus. Não é que ele não fosse bom. O tema que estamos abordando fala-nos diretamente desta palavra. Aquele que não alcançar esses atributos não alcançará podemos abordar um outro tema enquanto vocês pensam aí. Enquanto vocês pensam. Porque eu vou dar um toque rápido num outro tema que é muito polêmico. Logicamente não vamos ter tempo. Faltam 15 minutos só, né? Podemos fazer até e a verdadeira vida, Margore, é o que, afinal, para a individualidade, para mim, para você, para todos nós que estamos na sala? E agora? Sim, não encontramos a paz sem a caridade plena. A caridade é a irmã gêmea do amor. O amor é o combustível que move o universo. Então, para que nós estejamos aliados ao universo, nós precisamos ter tudo isto. Então nós estamos em busca da... E aí? Está no tema. Está no tema. A salvação, gente. Aquilo que é tão esperado, tão procurado por todos. Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo está salvo. Aí dizem os nossos companheiros pentecostais, sem que haja crítica a eles. Fora da igreja, Domingos, não há salvação. Fora da igreja não há salvação. No entanto, tudo isto foi resumido nas palavras de Jesus e na de Paulo de Tarso, e depois corroborado pelos espíritos dentro da doutrina. Essa frase não é do espiritismo, mas foi agregado, e essa agregação seja bem-vinda tanto quanto as outras. Para sairmos daqui, nós temos que ter todo o carinho, todo o atributo, todo esse crescimento. Mas claro, Rosângela, você pergunta por que salvação? Porque ainda estamos enterrados no lamaçal da dimensão em que estamos vivendo. De ódio, de vingança, de maledicência, de disse-me-disse, de inveja, de ciúmes. E para sairmos desse atoleiro e singrarmos os altos céus como as andorinhas, nós precisamos criar asas, enxugar as asas para voar. Então observem que é através do nosso próximo que nós vamos configurar a nossa evolução, a nossa transformação. E é como diz o Domingos, não é pisando sobre ele, embora figuradamente, porque no fundo, a gente sai e deixou-se a ideia de que nós devemos esperar por aqueles que estão caminhando conosco. Você tem que caminhar. E quanto mais adiantado você estiver, mais condições você vai ter de iluminar o caminho daqueles que lhe são caros. Essas virtudes te darão asas
É uma inverdade, Tico, esta. Isso são coisas de pessoas que não pensam ao falar. Fora de Kardec não há salvação. Kardec não é maior do que Jesus, ou não foi maior do que Jesus. Os próprios espíritos que cederam a Kardec as informações para que ele codificasse, diz a ele, quando ele pergunta qual é o modelo de perfeição, vê de Jesus. É verdade? Nós nos salvamos através da transformação dessas velhas atitudes por atitudes novas. Agora, um outro tema que eu vou dar um toque, se alguém na sala estiver com vontade de ajudar-nos e queira assumir o mic para falar a respeito, que foi proposto ontem. Um tema difícil. A esquizofrenia e a mediunidade. É muito difícil. É difícil porque a gente, quando observa os tratados da educação acadêmica, os dias de hoje até nos dão uma ideia de que as trombetas tocadas pelas religiões estão começando a surtir o efeito desejado. Os acadêmicos já estão buscando nas pesquisas esta verdade trazida pela espiritualidade. Já estamos vendo a Universidade de São Paulo descobrindo a diferença da reação entre os ditos médiuns ostensivos e aqueles que não o são. E recentemente estão agora falando da eficácia dos passes, da eficácia das energias transmitidas através dos passes, que não são nada mais e nada menos do que a alma atuando, agindo, vibrando em si mesma, utilizando-se do campo cerebral para poder criar as energias que poderão curar. Quanto ao problema da esquizofrenia, nós vamos encontrar uma vasta matéria a respeito, não só na internet, mas nós vamos encontrar buscando os questionamentos, buscando estudar os diversos autores que tão bem falam a respeito. Sabemos que na antiguidade o elemento que tinha algum problema psíquico era chamado de lelé da cuca, pinel, fazendo referência a uma glândula do nosso corpo físico, cuja glândula tem uma influência enorme, não somente nas energias captadas do plano espiritual, como na modificação dessas energias para que ela sirva a todos os órgãos do corpo físico através de uma outra ou de um outro órgão que pouca gente dá atenção e o devido valor. Já conversamos a respeito disto. Então, nós podemos afirmar que a pineal é a glândula da vida psíquica. É essa glândula que sustenta os desejos sexuais até um determinado período, acordando o desejo na puberdade, para, em seguida, servir
totalmente ao psiquismo humano. E isto nós vamos estudar lá com Descartes. Vamos estudar na Grécia Antiga, na escola de Alexandria. Ela é quem age sobre o sistema nervoso, sobre as outras glândulas, e assim ela vai organizando ou desorganizando o processo psíquico. Sandra, mas essa palavra pinéu era muito utilizado pelos antigos quando se referia ao elemento que estava com distúrbio mental. Como esse distúrbio, os antigos já conheciam a influência dessa glândula pineal, que a gente chama assim, pineal ou epífise, e ela, na sua língua original, ela é chamada pinel. Então eles diziam, está pinel, quer dizer, está louco. No entanto, para entendermos a consequência disto aí, nós vamos ter que obrigatoriamente entender primeiro a reencarnação, o processo reencarnatório. Porque sem entender isto, não vamos. O Livro dos Espíritos, na questão 300 e alguma coisa, 360, ele aborda com precisão esses casos. Principalmente quando ele pergunta se o espírito, quando une-se ao corpo, se ele se identifica com a matéria. E nós espiritualistas, ou espiritistas, ou espíritas, nós já somos bastante grandinhos para sabermos, por leitura, e nos lembrarmos de que é dito que este corpo material, ou essa energia condensada, não é nada mais que o envoltório do espírito, da mesma forma como nós nos vestimos. E quando o espírito une-se ao corpo, ele traz consigo os atributos da sua natureza espiritual. E é aqui que chamamos a atenção para que estudemos o espiritismo como espíritos que somos, sabendo que essas faculdades dos órgãos que nos servem de instrumento depende muito da ação do espírito. É o exercício dessas faculdades dos órgãos, ou a faculdade do espírito, que vai depender desses órgãos. Porque o espírito começa a se sentir enfraquecido pela grosseria da matéria. E olhe que antes do espírito atuar sobre essa matéria grosseira, ele traz consigo uma série de corpos sutis, que falamos sobre isto ontem. Não é isso? Os órgãos, braços, pernas, língua, olhos, são os instrumentos pelos quais, como a alma, nós nos manifestamos. E é aqui que vocês vão observar o problema da esquizofrenia no campo em que vivemos, como também no campo da mediunidade. Mas isto é um assunto para outro momento, é um assunto muito polêmico e não vamos nos atrever a falar rápido sobre isto, porque seria falar por alto, deixar muita coisa em aberto, mas será muito importante que alguém possa um dia, e está aberto aí o mic,
vamos encerrar a nossa participação agradecendo a Deus e a todos os senhores que aqui estão, tá? Por tudo que nos deram, por essa energia benéfica, por esse calor. E com certeza nós temos o Domingos, que pode subir para conversar um pouco. Temos a Isis, né? Ou ainda tem alguém que faz parte do pessoal do Aramar. Eu quero somente dizer: Senhor, obrigado por tudo que nos destes nesta noite, por ter nos dado a orientação de conversarmos em uníssono nesta sala, rogando a Ti que esta vibração de amor possa ecoar no universo e vir a servir para aqueles que sofrem, aqueles que necessitam na realidade do amor ao próximo.